Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Hoje, na segunda-feira, dia 14 de dezembro, estamos na terceira semana do Advento e celebramos hoje o presbítero e doutor da Igreja São João da Cruz. A primeira leitura é retirada do livro dos Números, capítulo 24, versículos de 2 a 7 e de 15 a 17. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele, e Balaão pronunciou seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Como são belas as suas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto das águas. A água transborda de seus cântaros e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agade. Seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor. Responderemos com o Salmo 24, este texto do livro dos Números, o refrão: Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o de Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. O evangelho de hoje constitui um exemplo interessante de uma armadilha
de uma arapuca que se coloca para Jesus e aquela maneira habilidosa com que Jesus dela escapa, de alguma forma devolvendo uma pergunta que lhe foi feita e deixando também os seus interlocutores, aqueles que tinham feito a pergunta, em situação difícil, como foi a intenção deles com Jesus ao fazer a pergunta. A pergunta dos mestres da lei, fariseus, que tentava colocar Jesus em uma situação de embaraço, era acerca da autoridade. Com que autoridade Jesus ensinava no templo? Com que autoridade expulsava os mendilhões no templo? É claro que Jesus sabia, tinha presente a resposta, a autoridade dada pelo Pai. A questão é que a identificação dele, Jesus, naquele momento, como filho do Pai do céu, e a apresentação dessa relação de paternidade e filiação como fundamento da autoridade, consistiria exatamente da parte de Jesus na oferta da matéria suficiente para que ele fosse preso, condenado, calado, e ainda não era a hora disso para Jesus. E Jesus, um pouco senhor desta hora, que não tinha chegado para ele, decide então não responder, como mais tarde ele faz, né? Mostrando essa identificação entre a missão, a vocação e a ação de Jesus e a do Pai. Jesus então resolve devolver a pergunta dizendo: eu vou responder se vocês também me responderem o seguinte: o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Ou seja, o batismo de João tem também um fundamento de autoridade divina ou constitui apenas uma prática humana sem profundidade de ação divina? Essa pergunta é uma pergunta difícil porque ela foi feita publicamente. O povo tinha em conta a santidade, a admiração pela austeridade, pelo estilo de vida. João gozava de autoridade diante do povo, autoridade religiosa. Da parte do discernimento do povo, havia clareza de que o batismo de João era sim da parte de Deus, um batismo de conversão, de mudança de vida autêntico. Desautorizar isso, de alguma forma, da parte dos fariseus e dos mestres da lei, seria voltar as costas para o reconhecimento de uma autoridade que o povo via em João. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer isto da parte deles seria admitir que resistiram à ação e à presença daquilo que era de Deus no meio do povo. Então vejam só que situação difícil Jesus os deixou. Se eles dissessem que reconheciam no batismo de João a autoridade divina, a pergunta é: por que vocês não acreditaram? Mas negar esta autoridade seria também, de alguma forma, se voltar contra o povo que reconhecia a autoridade do batismo de João. Como eles responderam a Jesus, né? Não sabemos. Jesus também disse, então eu também não preciso dizer, não me sinto obrigado a dizer com que autoridade eu realizo essas coisas. Imagino que tem aí como método, como reflexão, para nós, talvez, neste dia, a certeza de que nem sempre é hora de dizer tudo. Em alguns momentos, talvez calar seja muito mais interessante do que falar. Nem sempre é hora de responder, nem sempre é hora de revelar. Inclusive, para essas coisas tem a sua hora e o seu tempo. Como Jesus deixou muito claro, né, na resposta que oferece hoje e ao longo da sua vida, que ele tinha, sim, a sua hora e o momento de revelar essa relação dele com o Pai. Desejo a todos um dia abençoado.